Muito bem. Agora, conforme prometido, né, gente, eu vou mostrar como é que a gente faz a vetorização de uma imagem, primeiro da maneira mais fácil e prática, tá? Não é porque ela é fácil, é que ela vai ser necessariamente rápida, o processo como um todo, tá? Porque sempre a gente vai ver aqui, vai ter sempre um erro ou outro que o software vai acabar cometendo na imagem, a gente vai ter que fazer uns reparos. Isso é absolutamente normal, tá? Então vamos começar com essa imagem aqui, ó. Eu estou com o arquivo aberto aqui, não me serve para nada, porque eu vou ter que abrir outro, tá? Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui esse logo do AC/DC, tá? Abriu aqui com a ferramenta V, seleção, essa aqui que a gente está acostumado que ela vai selecionar o objeto como um todo, a gente vai conseguir ver as âncoras. Âncora são esses quadradinhos aqui na ponta, tá? Que a gente consegue editar, aumentar proporcionalmente ou não. Vou pegar aqui na ponta, Shift mais Alt para crescer, crescer proporcionalmente. Pronto, tá bom aqui. Eu vou deixar clicado aqui no centro, tá? E ele vai aparecer aqui em cima, ó, traçado de imagem, tá? Ao lado de máscara. Eu vou nessa setinha aqui para baixo, eu vou clicar. Eu poderia já clicar no traçado de imagem, mas não é exatamente esse tipo de vetorização automática que eu quero, tá? Vamos abrir aqui, a gente tem algumas opções. Vetorização em três cores, ele vai resumir todo o processo aqui em três cores. Eu não sei se funcionaria, capaz que sim, porque pelo que eu estou vendo, não, a gente tem um pouquinho mais de três cores, tá? Isso aqui não é um logo lá, em termos de dificuldade técnica, muito elaborado. Seis cores talvez desse conta, 16 cores aí com certeza daria. É um pouquinho pesado isso aqui, tá? A gente tem silhueta, esboço artístico, traçado, desenho técnico. O que eu recomendo aqui, vamos tentar foto de alta fidelidade. Também é um processo um pouquinho pesado, tá? Vamos clicar aqui. De repente, vamos ver se ele já foi, tá? E vamos clicar, bom, aqui a gente por enquanto tem uma imagem, tá? Vamos clicar Ctrl Y. A gente não tem o vetor ainda, tá? Por quê? Porque isso aqui deveria indicar os traçados da imagem. A gente não tem nada, tá? A única coisa de traçado que a gente tem aqui é a borda. Vamos apertar Ctrl Y. Agora a gente vai clicar em expandir. Pronto. E o que aconteceu? A gente vai chegar. Primeiro, vamos apertar Ctrl Y. Agora sim, tá aqui. Isso aqui é aquele trabalhinho que a gente teria fazendo contorno manualmente ali em torno das letras e depois fazendo preenchimento, tá? Aqui eu acho que até tá de uma maneira um pouco mais complicada do que sairia manualmente. Vamos aproximar um pouquinho. Primeiro vamos tirar essa seleção daqui. Vamos aproximar um pouquinho. E, assim, não é sempre, mas boa parte das vezes você vai encontrar um errinho ou outro aqui na vetorização automática. Por exemplo, aqui, ó, tá, não ficou legal esse acabamento aqui embaixo. Aqui também a gente teria que arrumar. Isso aqui a gente vai acabar arrumando com as ferramentas. A seleção direta, principalmente, e caneta, né? Que seria isso aqui, ó. Deixa eu colocar na função caneta, seria a letra P, tá? Primeira coisa, vamos pegar a ferramenta A, que seria a seleção direta, e ver o que está acontecendo aqui. Tá? Às vezes a gente tem pontos demais na imagem, não é necessário, por exemplo, para uma reta, você ter 3, 4 pontos. Um ponto que liga ao outro já vai formar uma reta. Você não precisa, a não ser que seja justificável, no meio do caminho ter mais do que isso. Aqui não é o caso, tá? Então o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, aqui a gente tem as alavancas, a gente pode pegar, tentar isso aqui de repente e esticar um pouquinho, ver o que acontece aqui. Clica e arrasta, tá? Aqui ele já está mostrando para mim o que teria aqui de baixo. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Acho que de repente seria aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z para ver onde ele volta. Vou selecionar aqui. Aqui a gente consegue esticar um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui uma ponta. Não sei se vai funcionar porque ele não está bem na ponta aqui no caso. Até deu. Vamos trazer agora essa ponta aqui. Se eu clicar
trazendo um pouquinho mais para cá. Tá, isso aqui. Vou clicar aqui porque eu não estou gostando desse caminho que está sendo feito aqui, ó. Sempre seleciona bem. Isso aqui é dessa reta aqui, eu imagino. Tem essa alavanca, talvez se puxar para cá, ele deixa isso aqui mais reto. Não, isso aqui é dessa forma bege mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Agora eu puxo essa alavanca para cá, talvez para deixar um pouco mais reto. Deixa eu ver de longe como é que tá. Aí, já melhorou um pouco, tá? Deixa eu ver onde mais aqui a gente pode dar uma olhada. Acho aqui embaixo, né, que eu tinha visto do lado. Mas é normal a gente encontrar esses erros aqui, tá? Tem que saber de, por exemplo, aqui, ó. Essa reta aqui, ó, com certeza você tem mais de um ponto aqui no meio, tá? Por exemplo, a gente tem um ponto aqui em cima, a gente tem outro aqui, que é só pegar a alavanca e deixar ele aqui. Essa alavanca que você mexer para baixo, talvez, já ajuda um pouco, tá? Por isso que é fundamental, lá conforme eu falei na primeira aula aqui de Illustrator, vocês se acostumarem com a ferramenta caneta, porque vocês vão usar tanto para consertar, que é o que eu estou fazendo aqui, quanto para criar, tá? Na próxima aula eu vou mostrar como é que a gente faz um contorno e tem esse certo nível de dificuldade, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu quiser eliminar um ponto aqui, por exemplo, a gente tem um ponto que vai daqui, aí ele faz essa curva aqui e vem parar aqui embaixo. Eu pego a caneta no caso, né, P, e a hora que eu paro em cima da âncora, uma coisa é âncora, tá? Outra coisa, por aqui, ó, âncora. Outra coisa é alça. Alça é aquela alavanca também que a gente acabou de editar aqui para deixar isso aqui um pouco mais reto, tá? Não é o caso. Quando eu paro em cima de âncora, ele vai formar um ponto negativo ali do lado da caneta, tá? Ó. E aí eu clico e ele vai eliminar. Agora a gente volta para nossa seleção direta. Tem aqui, ó, tem uma alça. Eu vou deixar dar um pouquinho mais de zoom aqui, mais fácil. Pronto, não fico me matando. Agora eu vou pegar a alavanca aqui e eu vou distorcer ela até ficar um pouco mais reto, por exemplo. Tá? Aqui, ó, tem esse ponto preto aqui, marrom no caso. Eu posso pegar isso aqui, seleciono isso aqui, eu acho que é da parte bege. Eu posso subir até aqui em cima, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho essa aqui, ó. Aqui é a parte de baixo, esse cor meio creme, né? Eu vou clicar aqui embaixo, eu vou trazer ele para dentro, tudo bem? E aí, você vai falar, pô, mas dá um puta trabalho, não é mais fácil de repente fazer o contorno todo? Às vezes sim, tá? Eu já peguei alguns trabalhos que eu tive que vetorizar, em que parecia ser mais simples ir no ajuste ali de defeito, só que quando eu parei para prestar um pouco mais de atenção, era tanta coisa que tinha que arrumar, que eu falei, não, deixa quieto, eu vou passar quase que o mesmo tempo do que eu passaria vetorizando ponto por ponto, então é melhor eu começar do zero aqui, tá? Conforme eu falei, né, se a gente olhar aqui para o caminho que o computador traçou, né, que o software traçou na verdade, ele talvez seja um pouco mais assim elaborado e trabalhoso do que o que eu tivesse feito. Talvez eu não tivesse feito em tantas camadas, tá? Mas na próxima aula com Ctrl Y, quando eu for mostrar como é que faz o contorno manualmente, como se fosse um decalque mesmo, tá? Aí é um pouco mais fácil. E para salvar isso aqui é só você vir em exportar, tá? Exportar como, não salvar como. Toda a vetorização que vocês fizerem, seja manualmente ou automático, eu acho bom vocês salvarem, que é salvar como. Aí você vai salvar o arquivo em Adobe Illustrator. Você vai salvar realmente o projeto todo, tá? É igual ao Photoshop. Você vai salvar todas as alterações, as camadas, etc e tal. Tudo bem? Então você salva o projeto dentro de uma pasta, tá? Daquela maneira organizada que eu já pedi. Deixa eu aumentar isso aqui que eu acho que eu diminui. Pronto.
A gente tem arquivo, exportar, agora é imagem, tá? Exportar como. E aí você pode salvar, por exemplo, como PNG, tá? Principalmente se você for trabalhar com transparência, você pode, se você for imprimir, você tem, aí eu aconselho, salva como TIFF, tá? Que é um formato maior, vai ficar pesado, mas é garantido. E não esquece depois de verificar as cores para CMYK, tá? TIFF, ou você pode salvar aqui em JPEG se for para internet, PNG ou JPEG. Então é só você salvar aqui, tá? Usar como prancheta. Aí depois, como isso aqui é um vetor, né? Você pode aumentar e diminuir aqui no programa. Então a gente está usando aqui como base, isso aqui é uma folha sulfite, tá? Então ele não, se você precisar de uma coisa muito maior, é só você pegar, abrir um arquivo novo. Como já está vetorizado aqui no programa, você vai ampliar isso aqui, tá? O bom do Illustrator é que essa prancheta aqui, ela é meramente ilustrativa, é chamada de prancheta, tá? Deixa eu salvar de uma vez aqui, ó. Logo, vamos dar exportar. Aqui tem RGB, você pode mandar para CMYK, tá? Mas como é, vamos deixar em RGB, qualidade está no máximo. Resolução base é de 72 ppi, você pode colocar em 150, tá? Mas assim, a base para a internet acaba sendo 72 mesmo, tá? Você pode incorporar perfil ICC sRGB, tá? Que é o que vai, se vai para a internet mesmo, não tem importância, tá? E aí você vai dar OK, tudo bem? Então, o interessante aqui, eu posso até disponibilizar essa imagem para vocês. Vocês podem pegar na internet o que mais tem imagem desse tipo. São imagens bastante simples, se você parar para perceber, né? Não tem lá nada muito elaborado em relação à profundidade, é só uma variação aqui de tons, por exemplo. Isso aqui não chega nem a usar degradê, tá? São cores sólidas. É interessante que você comece a faça esse processo que eu mostrei para vocês, faça uma experiência, vê no que dá, se ao invés de repente selecionar isso aqui no para você vetorizar em imagem de grande tamanho, grande escala, se eu não me engano, que foi a opção que eu utilizei, dá uma olhada de repente na opção de 6 cores. Aqui de repente eu acho que daria certo, tudo bem? Mas o importante mesmo é você ir treinando com a caneta e com a ferramenta de seleção direta para você eliminar o acabar, assim, 90%, pelo que eu lembro agora, só de bater o olho, 90% do que você precisa fazer para ajustar uma imagem, você vai gastar aqui na caneta e na ferramenta seleção direta. Tudo bem? Esse foi o primeiro exemplo. Vamos ao segundo. Então, eu canso de tirar aqui. Vamos abrir outra imagem, que seria uma imagem muito mais simples, tá? Seria essa aqui, ó. Essa lâmpada. Essa lâmpada aqui, ó, ela está com uma marca d'água. A gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do modo que a gente utilizar para fazer a... Deixa eu só aumentar aqui, que eu tenho uma dificuldade em fazer umas coisas e falar ao mesmo tempo, né? Aqui, pronto. Aqui a gente tem uma marca d'água da iStock, né? Essa imagem aqui ela não foi comprada, simplesmente peguei um vetor ali aleatoriamente, ele veio com a marca d'água. Dependendo do modo ao qual você for fazer aqui, por exemplo, a sua vetorização, foto de alta fidelidade eu já sei que não dá certo, porque ele vai pegar a marca d'água, não é isso que eu quero, tá? O que eu aconselho aqui também não seria nenhuma das outras opções, a não ser traçado, que é o que já vem aqui na versão original de fábrica. Tá? Então aqui, vamos traçado, não vamos escolher nenhuma outra opção, vamos clicar, ok, agora a gente vai expandir. O que seria expandir no caso? De novo, aquilo que eu mostrei, a gente não tem nenhum traço feito pelo software ainda, tá? A gente vai expandir agora. E aí, vamos pegar Ctrl Y, pronto, tá aqui, ele já vetorizou. O que eu aconselho a fazer, por enquanto, quando vocês começarem a ter um pouco mais de segurança, isso não vai ser necessário, tá? Vamos criar mais uma camada aqui. Normalmente o pessoal, quando vai fazer trabalho aqui no Illustrator, eu percebo que raramente uma galera usa camada. O pessoal costuma fazer tudo em uma camada só, tá? Quando você ainda não tem muita segurança, porque o Illustrator às vezes ele é meio chatinho mesmo, tá? Se você tiver com medo de chegar na metade pro final do trabalho, fizer alguma bobagem, estragar tudo, ter começado nada, então trabalha sempre com camadas, tá? Na próxima aula vai ficar um pouquinho mais claro isso quando eu for fazer contorno de alguma imagem. Então a gente pega isso aqui, ó, na primeira camada, tá? Seleciona, dá Ctrl C, vem aqui na camada 2, dá Ctrl V, tá? E aí a gente vai pegar no olhinho aqui,
e vai desabilitar e vai trancar isso aqui com cadeado só para não mexer por um acidente, tá? Para a gente concentrar mesmo na camada 2, tá? Lembrando que se não achar aqui, procura camada em janela, que você vai achar todas as janelas aqui com esses ícones que às vezes a gente não decora todos. Tá? O que aconteceu aqui? Se eu quiser ver os pontos de vetor, além de ir no Ctrl Y, eu preciso fazer o quê? Vir na ferramenta, vamos dar só um zoom. Vim na ferramenta aqui de seleção direta e eu vou clicar aqui na imagem e eu já começo a ver os pontos aqui, ó. Eu vou segurar em um e vou arrastar. Aconteceu o quê? Eu arrastei esse elemento inteiro, que seria, no caso, o preenchimento de branco. Tá errado. Eu vou querer puxar um ponto, eu tenho que clicar nesse ponto, que seria a âncora. Pronto, já apareceu aqui, ó, a alça, né, que foi utilizada aí pelo software. Agora eu vou puxar, tá, esse ponto de contorno. Vamos dar Ctrl Z, tudo bem? Bom, e o que a gente tem aqui? Vamos selecionar, dar um pouquinho mais de espaço. Pegar a ferramenta aqui de seleção direta. Vamos fazer um contorno, tá? E o que a gente tem aqui é, por exemplo, eu tenho informação meio não muito bem definida aqui de contorno ou traçado, que está como vazio, mas não está vazio, ele está aqui como preto, tá? O meu sistema de cores, ele abre imediatamente, só que ele está na escala de cinza, tá? Preto e branco, ou escala de cinza. Se eu quiser mudar e colocar uma cor, eu venho aqui nessa barrinha do lado, clico, e aí eu tenho as opções. HRGB, HSB, CMYK, se você for imprimir. RGB WebSafe, que são as cores que vão propriamente funcionar para a internet, tudo bem? Não tem problema, vamos fazer em RGB. Precisar converter depois, a gente converte, certinho? Aí eu preciso... Espera um pouquinho. Deixa eu clicar aqui para uma coisa. Tá. Bom, mudou por aqui agora. O que eu tenho aqui, vamos clicar fora. Eu coloquei o contorno em vermelho, só que não dá para perceber muito bem, ó. Porque aliás, dá até para tá meio fininho, mas dá para perceber. Mas vamos aumentar esse contorno aqui do lado, tá? A gente vem traçado e aumenta. Tudo bem? E ele vai deixar o contorno bem mais marcado. Não, um pouquinho maior. Tá. Vamos inverter aqui então. Ó, eu vou inverter aqui. Vamos ver que cor que a gente tem. Ele está de branco. Vamos colocar aqui, por exemplo, a partir do momento que eu abro a caixa de cores, eu já consigo colorir, tá? A gente vai colocar, por exemplo, o verde. Vamos ver o que muda. Tá, se eu selecionar a imagem, funciona melhor, né? Não está selecionado. Pronto. Ele vai basicamente pintar tudo, né? Aí você pode pensar, pô, mas eu não queria que viesse toda essa parte aqui de trás, porque pelo que se entende, isso aqui é uma imagem, ele entende a parte de preenchimento como uma imagem única, tá? Esse quadrado todo, e eu não queria. Eu queria trabalhar só com a lâmpada e esses pontos externos. O que você pode fazer é o seguinte, vamos eliminar essa base aqui do fundo. Tem como, é só você vir em caneta, letra P, aqui essa ferramenta, e de novo, quando eu chegar na âncora, aqui no cantinho superior esquerdo, vai aparecer o sinalzinho de menos. Então é só eu clicar que ele vai eliminar, consequentemente. Tá? Isso aqui é bom porque você entende precisamente como é que funciona a caneta. Tá? E eu vou eliminar o fundo. Tá? Não esquece desse último ponto aqui. Tá? A gente pintou tudo isso aqui de verde, de repente não é o que eu quero. O que você quer, por exemplo? Eu queria que isso aqui tudo ficasse no contorno. Vamos mudar a cor que está meio estranha essa lâmpada verde, né? Vamos colocar em amarelo. Deixa eu ver. Pronto, amarelo. Uma coisa que eu aconselho também é o seguinte. Faz uns quadradinhos aqui do lado, tá? Não precisa se preocupar com uniformidade. Porque se você já tiver em mente uma paleta de cores, uma cor muito específica, você pode digitar o código hexadecimal aqui, por exemplo, né? Vamos para o vermelho. Pronto. E aí, como a minha imagem já estava selecionada, eu vou selecionar essa aqui agora. Pronto. E agora eu vou escolher outra cor aqui. Pode ser esse meio roxo quase. Agora sim, um azul. Vamos aqui nesse amarelo. Eu quero... Bom, pode deixar amarelo mesmo. Aqui eu quero o preto. Tá? Vou fazer uma cópia aqui. Alt e arrasta vai fazer uma cópia. Mas aqui eu queria sei lá, verde. Tá? As cores que você tiver, não uma coisa aleatória como eu acabei de fazer aqui. As cores que você tiver como paleta de cor mesmo. Sistema complementar, ou oposto, análogo, analógico, análogo, tá? Aí você coloca aqui porque é um pouco mais fácil, eu já vou mostrar por quê.
Vamos imaginar, por exemplo, que aqui eu gostaria que essa parte central tivesse pintado de branco, na verdade, não de amarelo. Pode ser, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui a ferramenta seleção direta, eu vou clicar aqui no meio e eu vou clicar em, sei lá, branco. Fiz todos aqui, menos branco, né? Impressionante. Branco, tá? Mas, pô, aqui no meio também deveria ser branco por coerência. Tudo bem, é só vir aqui, ó, clicar. Ao invés de fazer assim, clica aqui, vai no branco, clica aqui, vai no branco, faz o seguinte, seleciona tudo que você precisa, tá? Segura o Shift, seleciona. Pronto, tá os dois selecionados. Quer essa parte aqui de baixo? Segura o Shift, seleciona. Tá? Agora eu vou no branco. Pronto. Tudo bem? Além disso, eu esqueci de falar, tá? A gente seleciona tudo com a ferramenta de seleção. Tudo ou só o que você quiser, por exemplo. Vamos selecionar isso aqui, ó. Só isso aqui. Ah, não, é com a seleção direta, perdão. Tá. Pronto, está selecionado só isso aqui. Eu posso colocar isso aqui, por exemplo, com um contorno maior. Posso colocar o preenchimento em outra cor que eu quiser, pode ser de repente azul. Se eu quiser pegar essa amostra aqui, eu tenho que pegar o conta-gotas, letra I. Vem o conta-gotas aqui. Aí, como já está selecionado, é só eu clicar aqui. Ele vai mudar, tudo bem? Eu posso, de repente, fazer esse contorno aqui da minha lâmpada um pouco mais espesso do que dos objetos ao meu redor. Aliás, se eu aproximar, tá vendo que ele tem aqui, ele tem umas falhas, a gente teria que arrumar isso aqui, tá? Mas tá vendo que ele tem essa parte aqui de dentro, essa marca aqui no meio, você de repente, não, eu quero uma coisa um pouco mais sólida ou um pouco mais oca. Então eu posso selecionar aqui no meio, quer ver? Posso apertar Delete, se seleciono o meio, eu apertar Delete. Pronto. Eu elimino a cor, tá? No caso teria o preenchimento, ele funciona só aqui do lado, que é uma forma. Aqui no meio a gente tem outra forma, eu posso eliminar. Eu não quero isso aqui, eu quero que isso aqui seja uma forma um pouco mais sólida, só azul, sem o branco, sem esse contorno no meio. Tudo bem, eu posso vir aqui, ó, clico, a hora que eu clicar, ele já vai, deixa eu chegar um pouco mais perto, pronto. A hora que eu clicar, ele vai mostrar para mim o quê? Os pontos aqui, né, ó. Pronto, deixa eu pegar um dos pontos. Já está selecionado o âncora. Eu posso apertar Delete. Uma vez, duas vezes, ele elimina de vez. E aqui é o que eu falei em relação aos ajustes, tá? Vamos chegar ainda mais perto. Olha como está um pouco estranha essa forma aqui. De repente você não quer isso, você quer que essas duas partes aqui estejam ligadas. A gente vai ter que ver o que aconteceu, né? Vamos pegar a ferramenta, por exemplo, laço, tá? Ou a gente pode vir com a branca mesmo e selecionar aqui. Mas, nossa, como tá claro. Deixa eu mudar a cor aqui rapidinho. Esse vermelho, ele tá meio complicado essa cor. Vamos colocar preto mesmo. Isso, melhor, porque ele faz um contraste com a linha vermelha. Depois, se eu quiser, eu mudo depois, tá? Vamos ver aqui, ó. Ah, tá, é por isso que tá fazendo esse caminho estranho, tá? Ó, o que eu posso fazer? Mais de um caminho, mais de uma ferramenta para deixar isso aqui um pouco melhor. Eu posso clicar isso aqui com o botão, com a seta direta, ó, aqui, clico, agora eu arrasto, tá? Para arrumar, por exemplo, isso aqui que ainda não tá bom, tem uma outra ferramenta que é ótima, que a gente vem aqui em caneta, aqui, ó, seria a Shift N, tá? Aperta Shift N e ele vai selecionar aqui, ó, esse círculo com essa caneta. Não é isso que eu quero. Vamos segurar aqui e a gente vai ter aqui a ferramenta suavizar, tá? O que é essa ferramenta suavizar? Vou ter que fazer uma pausa aqui, vamos mostrar aqui como é que funciona o pincel de maneira geral no Illustrator. Então eu tenho aqui, vamos aumentar o traço. Estou aqui com uma caneta preta, tá? E olha o que acontece. Quando eu faço alguma coisa à mão livre com o mouse, que é péssimo, e eu sou canhoto, estou usando a mão direita, você não vai ter formas lá muito bem, vamos dizer assim, muito precisas, mesmo se eu fizesse no papel. Olha o que acontece aqui no caso do Illustrator. Tá um pouco torto, né? Mas o Illustrator ele dá uma certa arredondada, dá uma ajustada. Isso aqui é um vetor, tá? Quando a gente aproxima aqui, ó, e a gente pega a ferramenta de seleção direta, a gente percebe que isso aqui tem pontos, tem alavanca, tem alças no caso. Eu posso clicar aqui
Eu posso clicar aqui e editar, posso colar isso aqui, ó. Por exemplo, cliquei aqui, vou vir aqui, vou ligar, pronto. Posso vir aqui no preenchimento, pegar uma cor verde, tudo bem? É muito mais fácil do que você ter que trabalhar só a mão livre, não existe isso, tá? Mas voltando ao fato de eu... Por que que ele dá essa arredondada do pincel? Quando eu venho aqui no brush, ou no pincel, clico duas vezes, a gente tem essa opção aqui, ó. Fidelidade, preciso ou suavizar. O fato dele estar no suavizar que ele vai dar uma arredondada nessa forma que vocês viram. Normalmente ele vem na versão, quando você baixa o software, aqui no meio, tá? Eu aconselho para você colocar ou pelo menos nessa penúltima opção ou na última, tá? Se você deixar em fidelidade da OK, por exemplo, aí ele não vai ter um ajuste tão bem feito, tão preciso, né? Ele não vai ter esse arredondamento. Olha aqui, ó, essa tremulação na parte de cima aqui, tá? Se a gente fizer, clica duas vezes, pronto, leva para o final suavizar. Qualquer coisa aqui, ó, percebe que não tem essa tremulação, ele dá uma certa arredondada. O, a ferramenta de suavizar, quando eu clico duas vezes, é a mesma coisa. Ele está no meio, eu vou lançar ele lá para o final e vou dar OK, que é para ele funcionar exatamente da mesma forma, suavizando a forma, no caso o traçado, como o brush ou o pincel faz, tá? Vamos voltar aqui então. Primeiro eu tenho que selecionar e mostrar os pontos em que eu quero trabalhar. Acho que estão aqui. Vou pegar a ferramenta e eu vou começar a passar aqui, tá? E ele vai, olha o que ele vai fazendo. Ele vai dando uma suavizada na forma. Vocês estão vendo que a minha mão assim é péssima, né? Porque primeiro, fazer isso com um mouse é horrível. E se você for canhoto, que nem eu sou, então é mais horrível ainda, tá? É assim que você pode ir ajustando, além, por exemplo, conforme eu falei, da caneta, né? Aqui tem ponto demais, aqui você acha que tem ponto demais, você quer eliminar alguma coisa, não tem necessidade, podia ficar um pouco mais reto, pega a caneta, vamos tentar eliminar isso aqui, vamos ver o que acontece. Ó, eu só tô chegando perto e eu tô eliminando. Opa, não. Tá. E aí eu vou pegar agora, que eu já eliminei todos os pontos extra. Posso eliminar esse aqui também, tá? Todos os pontos extra, eu vou vir aqui com a ferramenta seleção direta, vou clicar, isso aqui é uma alça, eu vou clicar aqui ó, em âncora, clico uma vez, já está selecionado. Aí eu trago um pouquinho mais para cá. Tudo bem? Se o meu interesse for esse. Certinho? Aqui embaixo, por exemplo, essa parte aqui, ó. Isso aqui é uma forma fechada, então eu posso selecionar com a ferramenta seleção direta, aqui, está selecionado uma vez. Tá, vou segurar o Shift para selecionar esse e esse. Vamos mudar de cor, vamos colocar em branco. Tá? E aqui a gente percebe alguns erros também incômodos, né? Aqui, ó, é o mesmo problema que a gente teve que lidar ali em cima, né? Vamos pegar aqui. Nesse caso, vai ficar um pouco ruim a gente usar a seta direta para fazer a seleção. Por quê? Porque a gente tem uma camada aqui de cor, aqui um contorno, uma cor também. Então, quando eu tentar fazer aqui a seleção, ó, por exemplo, eu quero pegar, selecionar essa área para eu conseguir ver. Vai acontecer isso. A gente vai começar a arrastar coisas. Então, a gente utiliza o laço Q, que seria o atalho, seria a letra Q. Aí eu faço o contorno aqui, ó. Aí a gente, nossa, deixa eu realmente mudar a cor desse contorno para outra coisa. Pronto, para conseguir ver melhor, tá? Pronto, tá aqui. Vamos primeiro com a ferramenta seleção direta. São duas camadas aqui de contorno, tá? Tá uma em cima da outra. Eu posso eliminar uma, por exemplo. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, tá vendo? Deixa eu dar um Ctrl 0. Não dá para ver muito bem. Aqui, pronto. Tá vendo aqui, ó? São duas, tá? Às vezes o Illustrator faz isso, tá? Ele vai jogar duas camadas, pior que são exatamente iguais. Então eu posso deletar, nesse caso, tá? Não tem problema nenhum para mim. Eu vou agora dar zoom, trabalhar com uma só que é muito mais fácil. Laço de novo, aperto o atalho Q no seu teclado, faz um círculo e ele vai me mostrar isso aqui. De novo, posso pegar a caneta, perdão, caneta não, a ferramenta de seleção direta, clica aqui e dou uma baixada, tá? Olha essa alavanca aqui para cima. Vamos colocar ela na linha aqui, tá? Pronto. Agora vamos para a caneta suavizar. A gente fica passando aqui, ó. Até que vai ter uma hora. Nossa, passa um pouco mais do que eu. A pessoa tem problemas.
tá? Mas ele já trabalha bem, suavizando aquela lombada que a gente tinha do nada, né? Que é um pouco estranho. E aí, como a gente fez na outra versão, tem muito ponto aqui, a gente pode eliminar com a caneta, né? Então vem aqui, ó, clica um menos aqui, aqui é uma alça, âncora, clica aqui, clica nessa aqui. Que tiver com o âncora aberto e der para eliminar melhor ainda, porque só vai fazer curva, tá? Alça, âncora, pode eliminar também. Aí, ó. Vai deixando a coisa um pouco mais simples. Pronto. Aqui também pode tirar. Ó. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui para ver um pouco melhor. Posso tirar esse aqui também. Opa, não. Aqui, vamos de novo, aqui, ó. Tá, agora a gente vem aqui. Letra Q de novo, seleciona, deixa eu ver. Posso tirar esse aqui também, tá? Eu só tô tirando realmente para mostrar, você não precisa fazer exatamente como eu tô fazendo não, tá? Agora vamos na ferramenta de seleção direta. Vamos clicar, deixa eu ver, isso aqui é uma alça. Vamos clicar aqui nessa âncora. Aqui. Âncora, cliquei. Vamos tentar achar outro aqui, caminho, alça. Tá. Vamos clicar aqui e segurar então. E a gente deixa um pouco mais reto. Se essa for a nossa vontade, aqui é a mesma coisa. Vamos tirar esse ponto aqui. Vamos selecionar agora esse com a... Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Vamos selecionar esse aqui com a seleção direta. Clica uma vez, sobe. Você pode deixar um pouco mais reto, se for isso que você quiser, tá? Pode abaixar esse aqui também, ó, clica e abaixa. Olha, tá um pouco levantado aqui em cima, você pode vir com a caneta suavizar ou trabalhar com a alça mesmo, baixa um pouquinho aqui a alça, ele vai dar uma ajeitada. Aqui, por exemplo, isso aqui é importante. Pega o laço, seleciona essa ponta aqui. Deixa eu mudar a cor de novo, que tá vermelho, tá horrível de ver. Pronto. Aqui, por exemplo, tem uma ponta aqui, você não quer essa ponta? Lembra daquele pontinho que aparece quando a gente pega aqui, ó, tá vendo? Vamos trazer para cá e ele vai arredondar um pouco essa ponta, tá? Aqui, ó, vamos pegar essa alça e trazer um pouquinho mais para baixo. Isso aqui tem duas, uma embaixo da outra e uma embaixo da outra, eu posso eliminar, tá? Aqui, ó. Arrumar um pouquinho essa alça. Vamos pegar aqui, no caso, a caneta de suavizar. Vamos passar aqui por cima, ver o que ele faz. Já trabalha bem melhor, né? Às vezes ele por si só já elimina pontos que não são necessários. Tudo bem? Faz esse mesmo ajuste aqui, ó. Você vai passando mais de uma vez, ele já vai arrumando para você. Depende muito do que como a gente vai trabalhar aqui, tá? Do tipo de traço que você vai querer, é o que eu tô querendo falar, tá? Opa. Agora sim. Ferramenta aqui. Ué, por que não está selecionando? O que estou fazendo de errado? Ah, tá. Ele selecionou de baixo. Vamos tirar isso aqui. Aparentemente todos estão com dupla vetorização um em cima do outro. Como a forma é igual, porque às vezes o que acontece, vem uma forma complementar, sabe? Ele faz uma forma que não se completa embaixo e completa fazendo outra em cima. Aí tudo bem, mas assim, como são exatamente iguais, eu vou eliminar, tá? E aqui, ó, tem uma ponta que eu vou clicar, vai aparecer de novo essa bolinha, aí eu vou arrastar e vou fazer igual. Aqui é diferente, tá? Até bom que tenha acontecido isso, ele ficou quadrado. Eu vou clicar isso aqui com a seleção direta, aqui, ó. Aí, se eu puxar para trás, ele está ficando mais quadrado. Então o que acontece? Primeiro, vamos puxar ele até o final, até ele juntar as pontas. Juntou as pontas, aí ele vai me oferecer de novo um círculo. Agora eu vou puxar. Se você quiser fazer isso aqui mais igual proporcional, por exemplo, então eu vou fazer o quê? Eu vou
clicar aqui, ó. Segura o Shift, clica aqui. Isso aqui não tem problema ficar aqui, tá aqui, ó, onde deu problema. Aqui, como é que eu arrumo isso aqui? Simplesmente vou em caneta. Vamos pegar aqui, ó. Tem uma âncora aqui, vou clicar e vou ligar aqui nessa outra âncora. Pronto. Sem grande drama. Entendeu? Todas essas pontas aqui funcionam da mesma forma que a parte ali de baixo, tá? É só eu clicar aqui com a seleção direta, vai aparecer essa bolinha. Aqui o outro lado é igual, vamos tentar trabalhar de maneira proporcional, né? Não no olho. Segura Shift e clica. Pronto, agora eu edito uma delas. Posso soltar o Shift, tá? Agora eu só clico em uma bolinha e vou arrastar. Tá? Aí arredondo quanto você quiser, se é que você queria isso. Aqui é a mesma coisa, vai aparecer a bolinha aqui. Shift aparece aqui também, ó. É só, tudo bem? Você vê exatamente o que você quer, como você quer trabalhar aqui, ó. Por exemplo, quer ver, esqueci de falar, mas se eu selecionar só essa forma aqui, não foi o resto, eu posso aumentar o traçado também, mas eu também posso, olha, mudar o estilo o perfil ali, né, da ponta da minha caneta. Então, olha só como é que ele fica. Ele não fica uniforme. É como se você realmente girasse a sua caneta, sabe? Com ponta quadrada, uma parte fica mais grossa do que a outra. É aqui. Depende do estilo que você quer trabalhar. Se for assim, tudo bem, né? Se não, você volta aqui pro... Tem outros aqui, tá? Aqui, ó, por exemplo. Tá? Depende do estilo de traço que você quer fazer. Beleza? Aqui é uniforme. Você aumenta ou diminui, conforme a gente já falou. Mesma coisa, acabou de fazer isso aqui, ó. Isso aqui você não se preocupa não, tá? Só vai sair realmente aquilo que você selecionar. Mas se te incomodar, você pode tirar. Opa. Ah, não, vou ter que ir com a direta mesmo, né? Ou você pode ir com o laço. Você vem aqui, ó, seleciona tudo isso aqui, fechou. Pronto, agora você dá delete, tá? Isso aqui é a mesma coisa, se você quiser selecionar, você seleciona, dá delete, tudo bem? Tiver que salvar, a mesma coisa, é o mesmo processo que a gente já falou. Salva, inclusive, o projeto, tá? Não só a imagem, depois joga o projeto fora sem salvar, tudo bem? O ideal acaba sendo isso mesmo, certinho? Então vão treinando aí, principalmente na questão de você fazerem os ajustes, porque sempre vai aparecer algum ajuste conforme eu falei, tudo bem? E deixa eu ver. Ah, só mais uma coisa pela questão da prancheta também. Aqui o pessoal acha que é igual ao Photoshop, mas na verdade, pô, eu posso criar uma forma aqui, ó. Deixa eu pintar de branco, contorno, sem contorno. Tá? Aí eu venho aqui, fechar. Você pode criar sua forma com retângulo, você vem em objetos, aqui embaixo vai ter prancheta. Aí você coloca converter em prancheta. Aí pronto, isso aqui virou uma prancheta para você trabalhar. E conforme você pode ver, você dá zoom out, você pode fazer uma composição aqui trabalhando em mais de um. Por exemplo, ao invés de trabalhar em abas diferentes, você simplesmente vai abrindo pranchetas e salvando conforme você faz a seleção aqui no seu objeto. Tudo bem? É um modo, eu acho um pouco poluído demais, mas tem muita gente que trabalha dessa forma. Tudo bem? Então vão treinando aí. Próxima aula a gente vai fazer realmente um trabalho um pouco mais manual. Até mais.